Olá, vamos assistir a mais um Liderando com Vita, podcast que apresentamos a vocês. E hoje, no Liderando com Vita, teremos mais um caos de um gestor de pessoas. Esse caos poderá ser acessado pelo YouTube ou Spotify, deixando lá as suas impressões, deixando a sua opinião a respeito, para que você possa nos acompanhar. Esse caso aconteceu comigo quando eu respondia pelas áreas de gestão de pessoas e desenvolvimento da L'Oréal Paris. Eu ocupava duas posições. Eu era responsável pela gestão de pessoas corporativa, na sede da empresa, no centro da cidade, e gestão de pessoas e desenvolvimento, cuidando, na realidade, gestão de relações industriais, que era desenvolvido na fábrica. Esse episódio que eu vou contar para vocês tem a ver com a minha atividade corporativa. É um episódio que, de certa forma, ele fugiu aos padrões do meu comportamento profissional. Mas o resultado revelou-se tão positivo para o profissional afetado que eu tenho certeza ele não soube nunca que isso aconteceu. Mas eu tenho certeza que isso poderia fazê-lo pensar a respeito. Nós tínhamos na unidade corporativa uma diretoria composta por 2 ou 3 profissionais de origem francesa, incluindo o presidente, o diretor administrativo e financeiro, a quem eu me reportava, e o cidadão a que eu me refiro respondia por uma das áreas da organização também corporativa, e era uma das áreas mais relevantes, mais importantes. O que é interessante comentar é que era uma figura difícil. Eu confesso que, passados quase 40 anos, eu diria que era uma figura pouco confiável, sob vários aspectos, mas que mantínhamos um relacionamento social, porque na empresa, evidentemente, nem todos somos amigos de todos, e íamos levando a história. Mas houve um determinado tempo que as coisas começaram a se tornar um tanto quanto difíceis de sustentar. E eu tinha reclamações de outros gerentes das áreas, inclusive das áreas de relações industriais da fábrica, que tinha um peso muito grande nas decisões institucionais, sobre a forma como ele agia. E havia um aspecto extremamente relevante. De todos os gerentes, este cidadão era o que melhor se comunicava em língua francesa. Embora todos tivéssemos aulas, eu já tive a oportunidade de comentar com vocês, aulas diárias sobre o idioma francês, ele, por alguma razão, falava um francês mais fluente. Isso o aproximava bastante da diretoria. E, além do que, ele tinha uma capacidade adulatória superior a cada um de nós. Isso nos incomodava muito, porque, às vezes, as decisões eram tomadas de forma não muito objetiva e, às vezes, não muito justa, porque ele interferia no processo, até por estar fisicamente próximo da direção. E nós não sabíamos, evidentemente, como... Não adianta fazer campanha contra, porque ele não apresentava maus resultados. Ele, dentro da sua área de atuação, tinha um padrão de competência bastante apreciável. Era o comportamento dele, eram as atitudes dele que nos incomodavam. Incomodavam a empresa como um todo, não era só a mim. E aí íamos vivendo até que, de repente, surgiu um fato curioso de que uma grande organização brasileira estava recrutando profissionais para um trabalho remoto. A pessoa seria transferida para uma
unidade localizada, se não me engano, no Egito, e a empresa oferecia algumas vantagens. Eu me lembro que algumas das vantagens oferecidas era que ele teria lá, durante a vigência do contrato, era um contrato de tempo determinado, bastante longo, ele receberia um salário lá, e o valor equivalente ao salário era depositado aqui, uma espécie de conta poupança, que ele poderia ter acesso quando retornasse ao Brasil. Como o valor proposto me parecia bastante razoável, a ideia não era ruim. Ele teria que se deslocar para lá, teria que morar lá, com a família, sem a família, isso aí eu não cheguei a me inteirar. Pode ser que resolvesse. O que fiz eu, então? De comum acordo ou sugerência, levei o assunto para eles e eles concordaram comigo. Nós tínhamos todos os dados suficientes, elaboramos um belo currículo para este profissional. Como gestor de recursos humanos, eu tinha acesso a todo esse material. E nesse currículo nós não mentimos, não dissemos absolutamente nada de falso, mas ressaltamos os aspectos positivos que nós sabemos que esse profissional detinha. Preparamos um belo currículo e, na época, não havia internet, não havia essa de mandar currículo pelo correio. Os currículos teriam que ser entregues na sede da empresa que estava fazendo o recrutamento, que era a própria empresa, não era o headhunting, não era nada, não era terceirizado, era a própria empresa. Preparamos o currículo, preparamos todo o material necessário e eu, pessoalmente, fui levar material para análise da empresa. Entreguei lá, onde deveria ser entregue, e aí ficamos satisfeitos por isso. Um dia, de repente, não mais que de repente, ele entra na minha sala e disse: oi, chamava pelo apelido, Missa, tive uma surpresa interessante. Qual foi? Eu recebi um convite de uma empresa grande, disse o nome da empresa, e ela está propondo que eu faça uma entrevista com eles com vista a um cargo no exterior. Mas eu não me lembro de ter mandado nada. Provavelmente tem história, você tem o seu nome no mercado. Em algum momento, seu nome apareceu aí no Headhunter, numa outra empresa, ou uma pessoa amiga sua entendeu que seria conveniente. Interessante. Você acha que vale a pena ir lá? Claro. Não custa nada. Né? O máximo que pode acontecer é uma boa proposta. Não, a proposta dá as costas e volta embora. Vem embora. E assim fez. Foi lá conversar. Ao retornar, me disse: Mita, a proposta é boa. E segundo a conversa, tive hoje, nesse primeiro dia, tive duas conversas, as coisas estão bem encaminhadas. Estou propenso a aceitar, porque a coisa é economicamente, financeiramente, muito boa. Então, você já sabe qual é o caminho. E assim foi. Assim foi. O colega, alguns dias depois, comunicou à empresa que estava pedindo demissão, ia viver uma experiência fora do Brasil, havia decidido não levar a família, que era um contrato de prazo determinado. Se não me falha a memória, era um contrato de 3 anos, não me lembro agora. Ele poderia vir a cada semestre ao Brasil, visitar a família, e as condições eram excelentes, porque o salário era infinitamente superior ao que ele iria receber aqui no Brasil, além do que haveria um outro salário idêntico, depositado numa conta poupança, para quando eu retornasse ao país. E assim, então, estou fazendo isso. Estou saindo. Não sei nem se o prédio fosse liberado para que ele pudesse subir definitivamente. Bem, foi tranquilo. Não posso negar que a saída dele foi comemorada, não com champanhe francês, mas com boas doses de uísque nacional pelos seus adeptos, que não eram poucos. E, para maior satisfação nossa, a diretoria optou por ocupar o lugar dele
com um profissional que era o segundo dele, que era uma figura extremamente respeitada, um profissional que se tornou amigo. Mais tarde até tivemos uma pequena desavença, mas por outro assunto, mas que era um profissional respeitadíssimo na empresa, com uma conduta extremamente escorreita, sem nenhuma crítica, um indivíduo de bom nível. Não falava o francês, que estudava conosco, junto à professora diária, mas que mantinha uma... E era um indivíduo bem relacionado com a direção e com o corpo gerencial, que era um indivíduo muito cauteloso nas suas propostas. E assim foi. E assim se passaram os 3 anos que esse nosso colega fora do Brasil. Eu confesso que nos esquecemos dele. Não nos afetava mais. O clima na empresa melhorou sensivelmente. Alguns anos depois, caminhando pelo Rio de Janeiro, mais especificamente no bairro do Meier, próximo de onde eu morava, o Meier tinha uma ferrovia que dividiu o Meier em 2 segmentos. Eu estava passando pela ponte que une os 2 segmentos e me encontrei com ele. Oh, como vai, Vitor? Tal, foi. E aí, eu disse, como é que foi essa história? Como é que foi isso? Olha, foi bom, um trabalho difícil, pesado, mas, cara, foi extraordinário. Passaram 3 anos, o contrato terminou, perguntaram se eu queria continuar, mas eu saudade da família, eu resolvi voltar. E agora também recebi um belo salário lá e tem agora o equivalente depositado aqui na poupança que vou poder retirar dentro de algum tempo. Isso que maravilha! Mas eu tenho até hoje, meu caro, uma grande dúvida. Quem deve ter feito isso? Porque eu não levei esse currículo, eu não preparei o currículo. O currículo está muito bem elaborado, eu tive acesso. Eu não faria um currículo daquele. Tá. Se não houver ninguém que possa justificar para você assim, uma caridosa, é teu anjo, a guarda desceu. Ele disse, é provável que sim. Nos despedimos, nunca mais eu vi. Confesso a vocês que eu não tenho a menor ideia de onde ele se encontra. Mas o que eu posso garantir é que essa história foi uma história que resolveu um problema interno na empresa, porque melhorou o relacionamento entre o corpo gerencial, entre os membros do corpo gerencial, que não havia mais esse elemento pernicioso, e tirou de cena esse obstáculo que era a presença dele. Não pelo fato dele ter forte proximidade com a direção, mas porque era adulador demais. Com isso, ele comprometia um bom relacionamento profissional. Histórias como essa nos acompanham durante toda a vida profissional. O que a experiência me mostrou é que nós precisamos sair do quadrado, encontrar uma solução. Eu confesso que, como eu disse no início da nossa conversa, não era um fato corriqueiro na minha vida profissional. Eu diria que foi o único onde eu agi dessa maneira. Mas sou sincero, não tenho nenhum arrependimento. Acabei fazendo bem para alguém e fiz o bem para todo um grupo de profissionais. Essa era a história que eu tinha para contar a vocês. Obrigado a todos e lembre-se, vocês poderão ter acesso às nossas histórias, aos nossos causos, pelo YouTube, pelo Spotify. Até uma próxima oportunidade.